Não aguento mais falar de cultura woke, de lacração. Não aguento, sinceramente, não aguento mais fazer Hora do Pesadelo. Porque parece sempre, mais uma vez, que é o eterno retorno de Nietzsche. Parece que eu tô voltando no mesmo vídeo 50 milhões de vezes. Tu vê um Linhagem Geek da vida, tu vê um Pondé da vida, tu vê essa galera aí, parece que quando fala de cinema, é sempre a mesma coisa. Parece que esse é o teto deles. É onde eles conseguem atingir. É o máximo. Um Ei Nerd. É o máximo, é o teto deles, gente. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Ah, fala de cinema aí. Cultura woke, lacração, Hollywood só sabe fazer isso, sabe? Eu não aguento mais. Tá todo mundo cansado, e assim, a esquerda de certa forma tem alimentado isso, e eu me coloco nesse lugar, porque de fato, e a gente já conversou sobre isso, né? Como a ideologia dominante, ela demarca a ideologia de um tempo. A ideologia da classe dominante demarca a ideologia dominante de um tempo. E aí, enfim, essa galera tá tudo com o regulamento debaixo do braço, ou seja, reproduz o discurso do senso comum e passa para a sociedade como senso comum e, portanto, como verdade. Então a galera que passa a assimilar, no geral, que de fato isso é uma verdade. Olha, a Disney só tá fazendo lacração, só tá fazendo cultura woke. E eles ficam replicando isso como senso comum e, portanto, as pessoas assimilando isso como uma verdade. E a gente, na esquerda, se sente na obrigação de reagir a isso. A gente se sente na obrigação de desmentir. Porque esse é o nosso papel, de certa forma, né? Nós, mais uma vez, somos antítese como crítica no processo dialético do desenvolvimento da linguagem, da história e tudo mais. E aí a gente se vê de frente a isso, de frente a essas pessoas pondo como senso comum pra galera de que tudo é lacração, e a gente se sente obrigado a reagir a esse tipo de coisa. Mas a gente não aguenta mais. Eu não aguento mais falar de cultura woke. Eu não aguento mais falar desses idealismos, dessa galera que vê as coisas na cabeça deles e quer enxergar as coisas no mundo. Gente, sabe? Parte da cabeça pra prática. Não aguento mais. Mas é isso, mais uma vez, a gente se sente obrigado a isso. A gente se sente obrigado. Por quê? Porque, mais uma vez, a ideologia da classe dominante de um tempo é a ideologia dominante desse tempo. E, portanto, quando essa galera passa a replicar essa ideologia dominante, ela é sentida no dia a dia das pessoas, ao assistir esse tipo de coisa, como verdade. E mais uma vez, como a gente não tem a ideologia do nosso lado, e a gente assume o nosso viés ao contrário deles, que joga mais uma vez com o regulamento debaixo do braço, e portanto fingem que não são enviesados, fingem que não têm ideologia, e acusam aqueles que assumem o seu viés de ideológicos, porque somos de fato, eles só fingem. A gente tem que ficar sempre correndo atrás disso tudo. Porque, porra, olha as mentiras que estão sendo replicadas por essa galera. Mentira na cara dura. Porque, assim, de fato, muita gente replica esse discurso de maneira inconsciente. Porque, mais uma vez, a ideologia dominante passa isso como senso comum, fazendo com que as pessoas repliquem isso no senso comum. Repliquem esse discurso no senso comum. E, portanto, o discurso passa a ser transmitido inconscientemente, numa espécie de inconsciente coletivo, que vai formando um ideário social. Algumas dessas pessoas não são inconscientes. E a gente já falou isso quando a gente reagiu lá ao Peter Jordan, né? A gente sabe que algumas dessas pessoas é bastante consciente isso tudo. É bastante consciente.
Mas percebe o que eu quero dizer? O discurso vai sendo replicado como senso comum e, portanto, passa para o público como verdade. E quando esse discurso passa como verdade para esse público, ele vai assimilar no seu dia a dia. E a gente que assume viés vai ser sempre taxado como enviesado e, portanto, não tratando do fato em si. Só que a questão é que o nosso viés busca a verdade. E se tem uma coisa que a gente tem do nosso lado e eles não, é a verdade. É a verdade. Porque nós partimos da prática e não da ideia. Nós partimos da prática. Sacou? Só que, mais uma vez, quando a gente está enviesado, quando a gente enviesa o nosso discurso porque precisamos, porque assumimos, porque somos éticos quanto a isso, nós temos sempre que estar correndo atrás. Eles jogam com o regulamento e, portanto, estabelecem o senso comum. E estamos lá, nós, todo dia, cotidianamente, tendo que bater o martelo e a foice. Para dizer, não, isso tudo é mentira. Chega. Só que chega uma hora que bate no teto. Enche o saco. Porque essa galera só sabe falar disso. É o limite do conhecimento sobre cinema, sobre linguagem, sobre estética que essa galera tem. É o limite. O teto bate. E o saco tá cheio. Eu não aguento mais. Apesar de compreender que esse é o meu papel. Que eu tenho que continuar fazendo. Mas respeita um pouquinho, pelo menos. Só um tempinho. Só um tempinho, por favor. Só um tempinho. Vocês me dão esse tempinho de afastamento da cultura woke dessa galera? Vocês me dão esse afastamento? Apesar de ter feito isso tudo aqui que a gente conversou agora, que de certa forma já foi falando de cultura woke, de novo. Mas eu não aguento mais. Isso aqui vai sair um corte. Vai sair um corte isso aqui, porque eu preciso falar. Eu preciso, para além disso aqui, da live, isso aqui tem que ir pra outro lugar, porque eu não aguento mais, de verdade. Eles não se importam em ser canalhas. É isso que eu disse, assim. Alguns acabam replicando isso inconscientemente porque é o discurso da ideologia dominante. Outros é bastante consciente. E a gente sabe quem é. Não precisa repetir os nomes. Não precisa. Adianta ter as verdades sem ter os meios? Pois é. Esse é o problema. E é por isso que a gente quer tomar os meios. Esse é o nosso desafio. Para que esteja conosco os meios de disseminação da linguagem, da cultura, da arte. Para que isso possa estar à disposição de todos. Ninguém tá suportando. Estou no limite do Brasil, mas o problema é que não é só Brasil, né? O problema é que não é só Brasil. Tem até um outro nome que eles dão lá fora para lacração, né? Esqueci agora qual é o nome, mas enfim. Chega. Mas não, é woke, mas tem uma outra parada. Aqui a gente fala lacração e cultura woke. Mas tem uma parada que é no woke, no... alguma coisa assim. Go woke, no alguma coisa, na verdade. Go woke, no... esqueci. Isso, go woke, go broke. Isso, alguma coisa assim. Isso, perfeito. Que é o quem lacra não lucra daqui. Basicamente. Né? E a gente já sabe, eu vou repetir mais uma vez, mas só pra ficar na cabeça e esse ser pelo menos o último vídeo em algum tempo. Depois a gente volta a falar sobre isso, porque, mais uma vez, é inevitável, a gente tem que conversar sobre isso. É a cultura da lactação, né? Mas isso é só o mercado. E a gente já viu recentemente a Marvel reagindo a isso tudo. Eu já falei pra vocês. Isso é capitalismo puro. Capitalismo puro. Acumula infinita riqueza, ele encontra barreiras de acumulação para continuar acumulando infinitamente, eu quebro essas barreiras. E esses grupos que antes não eram representados eram uma barreira de acumulação que eles passam a representar para vender a imagem dessas pessoas. Ou seja, para que essas pessoas sejam consumidores de suas imagens, que antes não consumiam.
É isso que o capitalismo torna as pessoas, consumidores, não cidadãos. É isso que o capitalismo torna as pessoas. No mínimo impulso de que a tal da lactação vai parar de gerar receita, eles vão parar de fazer. Vão. E eu não tô nem dizendo que já parou, porque Barbie tá aí. Sabe? Barbie tá aí. É que eu tô usando lacração que é a maneira como eles usam o termo, tá, gente? Não interpretem com eu falando Barbie é um filme de lacração, pelo amor de Deus. Mas Barbie tá aí, filme recente, que usa dos mesmos artifícios, que estão de acordo com os interesses da indústria, de ganhar lucro em cima de determinados grupos minoritários que não eram rentáveis antes, porque não eram representados, mas que passam a ser. Mas a gente vai pra Marvel, por exemplo, a gente viu o vídeo do PH recentemente, que lança agora o tal do Marvel Spotlight. E diz pra gente que o Marvel Spotlight é uma parte do universo cinematográfico da Marvel que não vai compreender de fato o universo cinematográfico da Marvel, ou seja, o MCU. Por quê? Porque vão representar heróis urbanos, etc e tal. E não por acaso, o primeiro produto do Marvel Spotlight é uma representação de uma mulher. Ou seja, aqui no Marvel Spotlight que eu tô separando, a gente vai continuar fazendo o que a gente tava fazendo. Se der certo, talvez a gente jogue pro MCU. Mas no MCU, a gente vai voltar ao que a gente tava fazendo antes. O que tava dando certo. A tal da fórmula Marvel que já deu certo antes. Vamos tentar resgatar isso aqui. Pra que resgatar? Pra resgatar público. O público que eles acostumaram anteriormente. E esse público que eles acostumaram anteriormente é o público que se acostumou com um herói bombadão, forte e arrogante. Mas também carismático. Mas homem. Primeiro filme representado como uma figura central. Mulher só vai ser feito em 2018 ou 2019, não sei exatamente o ano do lançamento, que vai ser a Capitã Marvel. Primeiro filme, longa-metragem, protagonizado por uma mulher. Ou seja, a Marvel já está caminhando para esse lugar. Ah, é? Talvez, de fato, já deu, em termos disso aqui, ó, de fazer esse tipo de representação. Vamos criar o Marvel Spotlight? Porque, assim, ainda existe uma demanda para isso. Mas vamos separar essa demanda? No MCU que a gente já construiu, vamos fazer o que a gente estava fazendo? Então percebe que essa cultura woke, na verdade, é só uma ação de mercado? Não é o Mickey tomando a frente da Revolução Comunista? Sabe? Então, assim, de novo, estou de saco cheio. Esse vai ser o último vídeo por algum tempo. Pelo menos esse ano. Já tá acabando, né, o ano. E eu digo, sim, que eu vou voltar a falar inevitavelmente sobre esse filme, mais uma vez, porque a gente é reação. A gente tá sempre tendo que correr atrás. Essa galera reproduz o discurso dominante. A gente tem que, infelizmente, responder. Curtiram o vídeo? Pronto. Chega.